Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Entrei um pouquinho antes, tá? De surpresa aqui, mas eu já explico. Sejam bem-vindos e me diga se o áudio está chegando para vocês, se vocês conseguem me ouvir, se tá tudo certo. Nossa convidada já chegou. Pastora, você! Vocês conseguem me ouvir? Me dá um ok aqui. Deixa eu descobrir aqui. Já descobri que dá pra ouvir. Tá chegando. Gente, quem tá aqui na live, já manda esse link, porque a gente vai começar um pouquinho antes que eu vou contar aqui, eu vou explicar pra vocês. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial. Eu tô com a camiseta em homenagem a ela, gente, ó. Linha de chegada do paciente de Lyme Runner, remissão. Nossa linha de chegada. Acho que é a linha de chegada de todos os pacientes, né? Eu vou conversar hoje com a Silvana, nutricionista. Ela vai se apresentar, eu vou deixar que ela se apresente aqui. Mas ela vai contar um pouquinho da história dela e depois a gente vai entrar na alimentação na doença de Lyme, né? Especialmente da importância da alimentação. O Dr. Carlos, ele sempre fala, faz parte do tripé, a gente não pode negligenciar e muitas vezes a gente fica procurando fórmulas mágicas, né? A gente acha que vai ser uma coisa que não vai exigir, ou que assim, vou só tomar um antibiótico. Vocês vão descobrir hoje que não é bem assim. Então, vou te convidar aí, Silvana, a gente vai conversando, enquanto o Instagram vai avisando pro pessoal que a gente tá. Não me derrube. Assim espero. Deixa eu ver aí. Oi, Oi, consegue me ver, me ouvir? peraí que eu não tô escutando direito, mas acho que agora deu. Deu? Tá ouvindo legal? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Ah, agora sim. Agora foi. Pronto. Antes de mais nada, muito obrigada por você estar aqui, por você dispor do seu tempo, do seu conhecimento, compartilhar sua história com a gente. A gente já conversa tem um tempão, a gente vive falando, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. Eu fiquei feliz que calhou de ser no mês de conscientização da doença de Lyme, principalmente porque você vê aí, o Dr. Carlos fala o tempo inteiro sobre a importância da alimentação. E eu sei que isso é uma questão para o paciente de Lyme, eu acho que na verdade isso é uma questão para qualquer paciente de qualquer doença, né? Você ter que fazer ajustes ali. Eu acho que existe uma questão da gente querer uma recompensa, porque a gente já está sofrendo demais, então eu vou comer, né? Então eu queria que você se apresentasse. Conta pra gente quem é você, um pouquinho da sua história antes da gente entrar aí na live propriamente dita. Ok. Primeiro eu quero agradecer, né? Imensamente feliz por estar participando. Eu falo que é um marco, né? Na história do Lyme no Brasil, porque a gente tá. A gente é muita gente, né? Você está iniciando com essa campanha e a gente, como convidado, participando desse processo. Então, assim, é de suma importância e você sabe o quanto eu te parabenizo por isso, assim, porque abraçar essa causa de gritar para o Brasil que o Lyme também existe aqui, tem que estar muito respaldada, assim como você tá. Então, assim, te admiro, vivo falando isso para você, o quanto eu gosto, principalmente Da quando Bia você entra em assuntos Pistola. polêmicos, né? Porque às vezes é isso que o Brasil, as pessoas precisam um pouco, tipo de conscientização, assim, de dar uma De um chacoalhada sacode, nisso. né? Então, assim, muito obrigada pelo convite e é um prazer enorme estar aqui podendo falar um pouquinho de mim e um pouquinho da nutrição, que é algo que eu vivo e que eu amo, assim, né? Sim. Você falou uma coisa que eu achei importante de frisar, gente. Tem muita gente que fala assim, Bia, mas por que que você não fala o que você sabe, tudo? Gente, eu sou jornalista, eu chamo os profissionais para falar. Por mais que eu saiba, por mais que eu leia, por mais que minha oratória seja boa, se você fizer uma pergunta aqui para mim, eu não estudei
isso, eu não sei. Então, assim, é muito legal quando você fala essa história do respaldo, porque a ideia é exatamente trazer as pessoas que podem explicar, que podem falar, que estudaram, que não, né, cada um no seu quadrado, mas todo mundo junto no final das contas. É, e você como comunicadora tem esse dom, né, de falar sobre o assunto, assim, porque às vezes a gente está na ciência, a gente estuda, mas a gente tem o dom da saúde, né? De cuidar do outro, de organizar ali como é que vai ser uma nova rotina do paciente e tudo mais. A comunicação nem sempre é o dom do profissional da área da saúde. E esse é o seu dom, né? Então a gente junta tudo e sai um bem bolado. Aí sai todo mundo ganhando. Mas me conta pra gente sua história e que está por trás de uma nutricionista. Qual é a história da nutricionista? Até para os seus pacientes que vão entrar, essa live vai ficar salva e depois falam, meu Deus, será? É um assunto assim que eu não abro muito, né? Talvez eu tenha falado disso aqui no Instagram uma vez só, assim, de forma muito tímida. É, Bom, eu sou nutricionista há 23 anos. Trabalhei 10 anos em área hospitalar com enteral e parenteral. Então eu tenho uma boa formação assim da parte fisiológica, patologia. É um hospital grande que a gente tem aqui, talvez referência no Centro-Oeste. Para quem não sabe, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a Santa Casa daqui acaba sendo uma referência. Depois desses 10 anos de hospital, eu migrei para clínica, né, para consultório. E como eu pratico muita atividade física, acabou sendo o meu público, o público da área esportiva. Eu nunca deixei a clínica, é uma coisa que eu gosto muito, porque você tratar o indivíduo doente, com uma patologia, com uma necessidade, não só estética, parece que ele tem um pouquinho mais de compromisso do que o lado estético. Mas tudo é minha paixão, assim, porque a gente trata de metabolismo do indivíduo, né? E como eu sempre fui da área esportiva, eu sempre fui atleta amadora, né? Eu era praticante Sim. de triatlon, eu me sentia assim incansável, assim, sabe? Eu terminava um treino, estava pronto para treinar de novo. Não era um treinador me puxar e falar, ô, descansa, amanhã tem mais. É, Você estava Eu não ali parava. 100%, você tinha essa energia ali o tempo inteiro. 100%, assim, eu tirava a manhã inteira para treino e à tarde só que eu trabalhava. No triatlo eu chegava a fazer 3 treinos no dia, né? Às vezes corria, nadava, pedalava e tinha que encaixar musculação, tinha uma fisioterapia mais pesada, mas sempre tinha 3 treinos de segunda a sábado, assim, 6 vezes na semana. Raramente era todos os dias, porque eu nunca cheguei a fazer Ironman, essas Sim. coisas. Eu gostava mais do triatlon olímpico. E quando eu resolvi diminuir o triatlon para fazer uma maratona, que são os 42 quilômetros, no meio do ciclo, eu comecei a ter algo assim que eu não conhecia. Comecei a ter sintomas assim, sabe? Eu comecei com uma diarreia, eu comecei com um cansaço extremo, dor que eu chamava na época de dor fantasma, porque eu não sabia de onde vinha, eu sentia dor, mas eu não sabia de onde vinha. Cognição zero. Eu acho que o pior, assim, porque a dor eu ainda administrava, né? Eu não parei de treinar, eu diminuí 70% os meus treinos, mas eu nunca parei de treinar, até porque para minha cabeça o treino me ajuda muito Sim. pro mental. E e a cognição não, a cognição zerou, sabe? Eu terminava de ler um texto, aliás, um parágrafo, eu não lembrava da primeira, eu não lembra, eu estava aqui conversando com o paciente, eu não lembrava do nome do paciente. Encontrava na rua, falava, gente, eu conheço, mas não sei da onde, sabe? Umas coisas absurdas assim. Para mim sempre fui muito ativa assim, eu não estava me reconhecendo. Era uma situação assim que na época eu até procurei psicóloga para Sim. falar o que está acontecendo, né? E a gente não aceita, né? A gente não se reconhece, né? Isso que é o mais dolorido, assim, né? Sim. Essa não sou eu, né? Tem outra pessoa nesse corpo, né? Uma coisa. Tem alguma coisa errada. E eu acho que quando você é uma profissional da saúde que está vindo, né, de um esporte de alta performance, você tem uma vida ativa, eu acho que aí é que você fala, tá, mas nem motivo eu dei, o que que tá acontecendo?
E eu conheço O- muito assim, como eu cuido disso, eu conheço muito assim sinais e sintomas. Tudo que acontece eu já relaciono outra coisa e eu já vou buscar, sabe? Meu corpo é muito sensível. Eu tenho muito essa sensibilidade. E eu vi que tinha alguma coisa errada. E uma semana, assim, já com diarreia, com muita dor e a articulação toda enferrujada, eu procurei uma reumato. E ela falou assim, pode ser chikungunya. Vamos pedir aqui, né, os IgG e IgM, né? E nesse meio ali no bloco dela, tinha Lyme que eu nunca tinha ouvido falar. E Igual o eu meu, foi no fiz, bolo. foi no bolo, eu fiz os exames lá, sem nem ter lido que eu estava fazendo aquilo lá, aquele exame. Só que quando eu peguei os resultados, eu vi a alteração. Aí eu falei, gente, como qualquer leigo, né? Vai no Google, que é Lyme. Aí eu fui me inteirar do assunto, saber o que era. Falei para ela, ela, não leva isso em consideração, não Tranquilo, esquece, né? imagina. Enfim, vamos tomar aqui o antibiótico, o anti-inflamatório, aquele combo de medicação, né? E eu, como nutricionista, falei, gente, eu vou acabar com o meu intestino, vou acabar com o meu fígado, eu já tava no drama, né? Sim, Eu sou da parte funcional, assim, gosto da área integrativa, então, assim, eu tava assim, vou entrar com drogas no meu corpo, sabe? sim. Aquilo ali era muito agressivo para mim. Mas eu tava com sintomas, eu pensei, é um tratamento, tem começo, meio e fim, vamos lá. Isso faltando 2 meses para a maratona. É, dentro da minha assessoria tem um reumato, que é muito meu amigo, assim, a gente treinava junto. E o meu treinador foi contar para ele. E ele me ligou do nada, falou: Sil, como assim? Você tá com isso aí, você não me falou? E aí ele, como professor e bem mais entendido do assunto, foi conversar com a minha médica e eles juntos me ajudaram no tratamento. Mas o tratamento não teve sucesso em nada em relação aos sintomas, assim. De verdade, eu não vi 1% de melhora. As dores continuaram, a diarreia permaneceu 90 dias e não era qualquer diarreia. Era assim, uma média de 5, 6 evacuações líquidas, sabe? É, Desidratação e aí era mato, né? não sei nem, eu nem pensava na desidratação, eu só queria dar conta do treino, da cognição, da Sim. minha rotina, sabe? Aham. E eu cheguei a ter um dia 11 evacuações, cor de água, assim, era pura água. Eu cheguei num recorde, eu acho que é de 18, foi não sei quantos, E você assim. fala assim, gente, como é Eu falei, nossa, possível, né? e alguém dizer que é isso mesmo, que não é nada? Como assim, gente? Tipo assim, só você vivendo, e a gente se questiona, gente, como é possível? Nem eu tô acreditando que isso está acontecendo Verdade. comigo. É muito surreal. E aí, meu treinador, obviamente, falou: Sil, sem condição de você fazer a A prova, maratona? né? Os 42 quilômetros, vai e faz o que você consegue. Vamos botar a média aí de você fazer esses 21. E assim, fiz a cintilografia do corpo todo, eu tava já numa fase moderada de inflamação óssea. Então, toda a coluna, maxilar, crânio, o meu lado direito era mais afetado, eu tinha artrose, bursite, tendinite, todas as Tudo. lites da vida. E fui fazer a prova, né? E no quilômetro 19 eu rompi o quadril. E, eu, e hoje, pensando, eu acho que eu rompi esse quadril, que na verdade rompeu a fáscia do quadril, que é uma película que Sim, envolve o músculo. Eu acho que rompi esse quadril por conta da desidratação. Porque, né? sim. Porque como é um tecido que desliza e ajuda no movimento, se eu já estava toda desidratada, imagina toda a célula, Sim. todo o organismo. Então, assim, foi bem sofrido. Tomava injeção de corticoide, sabe? Foi bem difícil essa fase. E aí, quando eu voltei dessa prova, em junho de 2022, eu fiquei 2 meses sem treinar. Fazia uma caminhadinha na areia, assim, só pro mental mesmo, e foquei na faculdade.
faculdade. Só que a faculdade me levou assim, foi outro ringue, assim, sabe? Por causa Porque da eu me cognição. senti muito frustrada. Falei, eu não acredito que nessa altura da vida eu vou me classificar como burra, porque não é possível. A ciência eu estudo há 20 e poucos anos, eu não estou conseguindo fazer uma prova, sabe? E a gente com quase 50 anos, entrando numa turma de 19, 20 anos, existe assim, todo, você entra, o povo já fala assim, não, essa É, daí já sabe tudo. exato. E eu só tirando nota baixa. Eu fiquei envergonhada, frustrada, decepcionada comigo mesmo, a ponto de desistir da faculdade. Peguei uma prova, não consegui responder uma questão, entreguei para o professor olhou para mim e falou: Calma, Silvana, vamos fazer isso de novo. Entreguei, eu não consegui responder ele, eu sei chorando da sala. Falei, tá errado, tá errado. Enfim, esse foi todo o meu processo. Aí foram 2 anos de bastante luta. Fiz acho que uns 3 tratamentos, assim. Na minha opinião, todos eles têm melhora de sintoma. E aí eu falei, vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Cuidar da minha saúde, da minha rotina, do meu dia a dia, né? O que eu aplico para os meus pacientes e que eu sempre vivi no esporte, agora eu vou cuidar disso que está acontecendo comigo. Como Vou eu focar nos. paciente, né? Eu fui minha paciente, falei, vou focar Sim. nos meus sinais e sintomas. E aí fui lá começar pelo intestino, né? Que é a base de tudo. E aí as coisas foram melhorando. Eu falo que esse ano eu já me sinto assim 60% melhor, porque a minha cognição melhorou bastante, tanto é que eu voltei para a faculdade esse semestre. Meu desempenho no E esporte está faculdade de quê? melhorando. Eu nem Oi? perguntei. Faculdade de quê que eu não Eu perguntei? faço agora biomedicina, Eita, meu mas para pai, olha, poder gente. agregar valor à nutrição. Eu Sim, sim, nunca que eu quero abandonar a sim. nutrição. A biomedicina vem para agregar valor, assim. Eu quero saber trabalhar melhor a questão dos injetáveis com as vitaminas, minerais, enfim, otimizar resultado com os meus pacientes. E foi mais ou menos esse processo, assim, sabe? Eu contei muito de forma resumida, mas eu falo, assim, até comentei hoje, eu não lembro com quem, assim, se foi com meu marido ou com uma amiga. É, dói mais. Eu tenho mais desgaste físico na cognição, né, no raciocínio, do que desgaste físico no treino, assim. A minha cognição ainda não está 100%, mas ela vai ficar. Vai. Ela vai Mas, não, ficar. e isso é muito interessante que você trouxe, porque isso foi uma coisa que a doutora Lara, ela trouxe pra Uhum. gente, né, a endócrino. Porque vocês estão lidando com a saúde de alguém. Então é o que você falou, se eu não estou conseguindo interpretar o exame, não estou conseguindo fazer. E isso, gente, eu acho importante a gente trazer, porque eu acho que às vezes o paciente, muito desesperado, ele acha que só está acontecendo com ele. E em algum nível está acontecendo com todo mundo. Eu sou jornalista, eu tenho que trabalhar com cognição. Gente, eu tenho que trabalhar com fala. A fala que hoje vocês falam, nossa, Bia, sua oratória é ótima. Gente, eu ia falar, e aí eu lembro das minhas amigas. Bia, para. Eu. Porque ela, Bia, você tá falando a palavra ao contrário. Eu, tô não. Aí às vezes me gravavam. Deu enrolando a língua e eu jurando que eu tava falando, oi, tudo bem? Eu tava. Coisa mais doida, assim. É Eu muito falei, estranho. é É estranho. muito É o que você falou, estranho. a gente não se reconhece. Eu assisti a live da doutora Lara, achei assim sensacional, super me identifiquei, principalmente quando ela começou a falar da reposição consciente, né, Sim. obviamente, observando os sinais e sintomas de forma individualizada, que é uma coisa que eu sempre prezo muito, assim, sabe? Mas a minha ginecologista começou a me ajudar nisso esse ano. Eu tô no climatério já, eu já tenho 49 anos. E houve uma melhora assim muito boa para mim, Sim. lembrando, né? E Individualizado. observando os meus exames, as minhas necessidades do meu organismo, né? Não que eu vou falar aqui é para todo mundo, né? Coincidiu de dar certo lá com a doutora Lara, né? Foi muito bom para mim. Mas uma coisa que eu percebo que ainda não melhorou é a questão da visão. A visão, ela é borrada. Borrada é engraçado. Eu assim, você já teve miopia, astigmatismo, Eu alguma coisa tenho, assim? desde criança.
miopia e astigmatismo. Eu também. Ela, Eu ela fiz a nunca parou, cirurgia. sabe? Ela sempre tá evoluindo, mas agora tá uma coisa absurda, assim. Eu fiz a Tem uma cirurgia. mancha no olho esquerdo. E mesmo com. Fiquei muito tempo bem, assim, depois da cirurgia, enxergando perfeitamente, não precisava de óculos pra nada. Foi interessante que coincidiu muito no período da recaída com eu tá enxergando muito mal. Só que computador, celular, editando, né? Assim, jornalista não tem pra onde. Você vai falar pra eu ficar sem tela? Eu tinha que estar com tela, eu tinha que estar. Então eu falava, não, tô com a vista cansada. Tô com a vista É isso que a cansada. gente É acha, né? Tô muita com a vista tela, é muita cansada. tela. E eu forçando cada vez mais. E aí eu cheguei no oftalmologista e falei, olha, sua miopia não aumentou, mas você tá com o seu olho tão Isso. seco que não tá normal, O lírio faz parte da minha vida, o umidificante. Porque eu né? ainda Então, uso lente. nossa, Eu uso lente de contato ainda para poder fazer o equilíbrio ali da miopia com o astigmatismo, sim. sabe? E aí o umidificante de olhos eu uso com frequência. Agora, você falou aí, né, que você sente agora a visão, você falou a questão da cognição que tá recuperando. A gente sabe que ainda vai vir mais uma biomédica nutricionista, esse combo vai ser bom. Mas você foi atrás do recurso que você tinha, e o recurso que você tinha era a nutrição, né? Eu achei legal, gente, para quem está entrando agora e tudo, que o início da sua carreira em nutrição é no ambiente hospitalar. Como você colocou, não era questão estética, né? Não era uma questão de você atender uma pessoa Né? que Não é está de boa, eu vou fazer uma performance dieta. Não era esportiva, né? performance esportiva, Eu era literalmente. tive que afunilar tudo ali para poder ir resgatando assim, o que ainda sobrava de mim, para eu poder transformar aquele pouquinho e mais um pouquinho, até ir reconstruindo tudo de novo. E óbvio que você sabia da importância da alimentação, você sabe Sim. de não precisa. Mas como é que é você sentir assim, realmente na hora que você parou e falou, tá, eu tô fazendo o tratamento que eu tenho que fazer, eu tô fazendo. Os médicos estão cuidando, tá, mas e aí? A minha alimentação. Pensa, raciocina, o que é que eu posso fazer pra mim agora, né? Quando você foi ali atrás do seu arcabouço, daquilo que você, né, pensa sempre para o seu paciente, e você foi para trás para você de maneira mais intencional. A Como é que minha, foi? a minha alimentação sempre foi muito limpa. O que significa esse termo limpa? É, nada de açúcar, nada de glúten, nada de lactose bem pouco. A minha alimentação sempre foi muito meticulosa, assim, sabe? Porque eu acho que o que eu tenho que exigir ou o que eu falo para os meus pacientes, no mínimo eu tenho que fazer. Sim, Porém, na época da pandemia, eu comecei a ficar mais maleável, assim, a gente ficou muito tempo sem em casa, sem trabalhar, então assim, de vez em quando rolava um hambúrguer. Eu falo hambúrguer por conta do pão, não tô falando que é proibido. sim. Nada é proibido, tá? É, eu lembro que 5 anos sem comer nada de chocolate, de doce, assim, eu peguei um saco de sonho de valsa e eu comi aquilo ali em 30 dias. Então, assim, eu comecei a me culpar. Falar, gente, você sabe, você sempre fez tudo, sua saúde sempre foi boa, isso é resposta das coisas que você tá comendo, sabe? Eu comecei a me culpar, me chibatar mesmo, assim, você tá fazendo tudo errado. E aí eu comecei, por isso que eu fui pra psicóloga, porque eu falei assim, cara, você larga de ser louca. Por que que eu tô Porque me sabotando, né, nessa altura do campeonato? porque assim, quando a gente tem uma doença autoimune, por exemplo, a gente precisa realmente passar por um tempo sem alguns alimentos para o nosso corpo entender aonde que prejudica e aonde que alivia tais sinais. Porém, depois de um certo tempo, a gente pode fazer uma reintrodução, de forma eventual. E eu sempre Sim, uso esse termo aqui, eventual, não é a cada 3, 4 dias. Eventual é como um evento. É um casamento, é um Natal, é
uma comemoração específica, sabe? Sim. Eu Evento, bebo bem sentido da socialmente. Minha palavra. vida social é de quinta a domingo, Não né? é Tipo todo isso. final de semana, exatamente. Não é todo final de semana, é eventual. E Sim, aí eu falei, gente, mas o que eu faço é eventual. Então, assim, não é isso que está me prejudicando. E aí isso era mais uma confirmação dos sintomas, né? sim. Eu tirei um carrapato do meu tornozelo esquerdo uns 6 meses antes dos primeiros sintomas. Porém, eu sempre vivi em fazenda, eu sempre vivi em cocheira de cavalo, em roça, em horta, com cachorro, com galinha, gato, porco, sabe? A minha família Sim. eu passei todas as minhas férias em fazenda, ficava 30 dias. Então, assim, eu não sei se isso é desse carrapato de 6 meses antes dos sintomas, ou da minha infância, ou de, sei Assim, lá, 10 anos atrás. Não tenho como eu saber. Só sei que dá positivo, sim. né? Só sei que dá E que positivo. você sente, né? E aí, quando a gente chega. Você tocou num ponto importante aí, né? Para suas necessidades, você falou do paciente que às vezes tem uma doença autoimune e a gente vai fazendo teste, né? É muito comum as pessoas entrarem num lugar do tudo, nada, sempre, e eu não gosto desses termos. Também não Então, gosto. assim, o glúten vai fazer mal para todo mundo, o açúcar vai fazer mal. Não, Isso, óbvio, gente, isso não. não é uma ode a esses alimentos, tá? A gente sabe que quanto mais natural, quanto menos processado, é óbvio, né? Mas aí eu acho que cria-se um pânico. E mas é importante em determinado momento do tratamento a gente É. olhar para nossa alimentação como um remédio. Como o Dr. Carlos fala, né? A alimentação faz parte do tripé para o Exato. tratamento da doença de Lyme. E eu vou mais além. A alimentação, a nutrição, não defendendo a minha, né? Mas a alimentação ela faz parte do tratamento de maioria Qualquer das doença. patologias, porque é o que a gente come põe para dentro, Sim. né? E é o que carrega para todo o nosso organismo, célula. O nosso organismo precisa da alimentação para funcionar, né? É ali que a gente recebe substrato, energia, que carrega uma vitamina para cá, um mineral para lá, ou produz um hormônio aqui. Tudo precisa desses nutrientes para poder estar funcionando. E para funcionar bem, a gente tem que se alimentar bem. Não adianta a gente querer que vai funcionar bem se você se alimenta mal. E esse negócio de que tudo é para todo mundo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O pessoal gosta muito nos grupos, no Facebook. E se você digitar no Google, no Instagram, então, tem sempre alguém compartilhando uma dieta. A gente vai ter isso do influencer ao paciente, às vezes, infelizmente, até nutricionista, até médico, Sim. né? Enfim, como o doutor Carlos falou aí, a gente tem o chat GPT, ele traz pra gente facilidades, mas ele erra muito, gente. Ele erra muito e é aquela coisa, ele não volta, ele não te acompanha, né? Eu acho que não substitui, eu sempre falo, a inteligência artificial vai me substituir. Eu como Eu, jornalista, mas médico, enfermeira, nutricionista, personal trainer, esse olho não substitui. aí vem o lado humano do atendimento, né? Que não tem inteligência artificial que vai substituir. Eu tenho é tipo um questionário, a gente chama de rastreamento metabólico. É, Antigamente a gente tinha uns questionários de revista Cláudia, revista que existia aí, né? E ele é bem parecido, sabe? Você, por exemplo, ele tá aqui. Eu tenho aqui, cabeça. Aí tem vários sintomas relacionados à cabeça. Olhos, ouvido, nariz. E aí o paciente vai dando uma nota de acordo com a frequência e intensidade desse sintoma. E aí, ok, tem essa nota. Faz um mês de acompanhamento, daqui um mês retorna, a gente faz o questionário. Vamos ver o que que melhorou nesses 30 dias. Esse rastreamento metabólico, ele vai me norteando, tanto para eu elaborar o plano alimentar, né, de forma individual para esses sinais e sintomas, quanto para melhorar, né, para poder ter resposta e aliviar os sinais que esse paciente tem. Então, assim,
É aí que entra o lado humano, né? Que o chat GPT não consegue. Por mais que você escreva lá peso, altura, características, você pode escrever seus sinais e Sim. sintomas. Ele vai te dar uma coisa tão ampla que você ainda vai ficar perdido. E outra, né, eu acho que ainda existe uma coisa, gente, que a gente, até a pessoa que se conhece muito, às vezes ela não consegue assumir certas coisas, né? Então, por exemplo, quando você está conversando com um nutricionista, e eu tô pagando a consulta, eu quero ajuda, certo? Então eu tenho que falar para você as coisas que eu falo. Tudo. Então é aquela história. Não, eu bebo eventualmente. Aí você, conversa aí comigo. O que que é seu eventualmente? Ah, não, só todo sábado e domingo, assim, no almoço com meu marido. Já não é tão eventualmente. E Aquele o chat exemplo. GPT não vai fazer essa pergunta para você e às vezes pescar coisas em você que é o que você falou. O paciente de Lyme, ele chega para você todo esculhambado e fala: me ajuda com a alimentação, me ajuda com alguma coisa. Tá, mas o que que você faz hoje? E aí ele não consegue, ele não faz tudo certo. Tem nada de errado comigo. Faço, olha, maravilhosamente. Aí eu responderia pro chat GPT, e o que você tem feito de errado? Nada, eu tô fazendo tudo certo, não sei o que acontece. Agora a Silvana vai virar e falar assim, tudo certo o quê? O que que você come no café da manhã? Quanto você bebe de água por dia? Mas é igual quando a gente pergunta para o indivíduo qual a intensidade do treino dele. Ele acha que ele está treinando super intenso, aí você vai perguntar pro personal dele e fala assim, não, tá leve, É. não chegou no intenso Ou o ainda. outro acha que Então, tá super tranquilo, é overtraining, né? essa percepção é muito individual. E aí entra um diário alimentar, né? Que o Exato. paciente pode alimentar, ou com fotografias, ou descrevendo. Tem pacientes que têm necessidade de vir semanal, tem pacientes que é quinzenal, tem pacientes que é mensal. E aí entra a individualidade mesmo, assim, do acompanhamento. Eu tenho que fazer uma observação aqui, porque a Júnia ela já precisa, ela falou assim, já deixa o arroba aqui e contato. Gente, a live vai ficar salva e fica comigo e com ela, tanto no meu perfil quanto no dela, que daí vocês podem ir lá e tem todas as informações de contato. Atende consulta online, né? E alguém tá precisando de ajuda com a alimentação que tá uma bagunça. E a Mônica, só para situar vocês, tá, gente? Mônica, a gente já falou aqui, Mônica, paciente de Lyme, E minha atleta, paciente. atleta e paciente da doutora, e tá falando aqui, super indico E e não é tudo qualquer para. atleta, hein, né? A Exato. Mônica é uma campeã brasileira aí, né, Tá, disso. ela exige do corpo dela, ela Muito. precisa com ele estar ali funcionando. Então não é Mas aí quando. impossível, sabe, você ter Lyme, ter todos esses sintomas e continuar ativo, desde que você faça as coisas certas. A medicação é imprescindível, ok? Mas as outras terapias que ajudam, como a fisioterapia, a nutrição, que a gente chama de dietoterapia, enfim, as outras vêm para auxiliar e aliviar esse peso todo que o médico vai vir para poder te resgatar. Mas se você não fizer a outra parte, como aconteceu comigo, eu não fiz a outra parte naquele momento. Eu não vi resultado no remédio. Lógico, eu estava me entregando para a doença. Sim. Na hora que eu falei, não, tá tudo errado, para, você sabe fazer, você faz com todo mundo, faz contigo. E aí eu fui me resgatar. E eu acho, assim, quando a gente coloca a questão da alimentação, que você acha hoje, assim, existem os mitos da alimentação, e outros que não são mitos. Na verdade, eu acho que as pessoas só falam de maneira equivocada porque causam frenesi, né? Enfim, existe assim o alimento que ele vai piorar um paciente de Lyme que chega para você, a gente é uma inflamação crônica, sistêmica. Existe um tipo de dieta que, né? E quando eu falo dieta, gente, eu estou falando de alimentação, tá? Não é a dieta prescrita. Estou falando do seu estilo alimentar. Que aquilo ali você tem que virar para o paciente e falar, pelo amor de Deus. Pera. Qual é o ponto, né? Assim, até para quem estiver vendo se identificar, assim, quais são as coisas que a gente vai estar olhando ali na nossa alimentação? Eu falo, não, doutora, eu como super bem. Tá, então você vai. Cinco coisas para a gente saber se você come super bem mesmo, se você tá Doutor se Carlos falou ajudando. do tripé dele, né? Eu vou falar do meu tripé. Eu acho que a gente tem que começar pela
hidratação. Um corpo sem água não carrega nutrientes, não leva as informações para onde tem que levar e aí não tem como melhorar. O descanso, que é ter um sono de qualidade, isso aí é outro, assim, fundamental. E falando, voltando para a alimentação, é uma coisa que eu gosto e eu falo para todos os meus pacientes. Diminui aditivo químico, diminui os industrializados. Se a gente começar por aí, a gente já vai conseguir ver saúde lá na frente. Descasca Quanto mais e abre antes, menos, não é? Não é um negócio, tem uma frase assim? isso tem, descasque mais, né? E desembale E menos. menos. É, então, assim, a gente tem que pensar em começar hoje para ver resultado lá na frente, porque hoje nosso organismo é o que ele fez há, não sei dizer em anos, mas há um tempo atrás, né? Porque a gente está num processo de envelhecimento, né? A Sim, gente respira, a gente está envelhecendo. E se a gente não vai entrando com os antioxidantes, com as enzimas, com os nutrientes certos, para ajudar esse organismo a envelhecer com saúde, já pensando não só nos sintomas da Lyme, mas também no envelhecimento, né, adequado, a gente para como nossos avós estão parando aí com 65, 70 anos. E a previsão de vida é 120 anos agora, longevidade que o povo tem estudado e falando aí é muito tempo. Então vamos envelhecer com saúde. E exato. Agora, quando você falou, né? Eu acho que hidratação, gente, hidratação é um trem pra mim. Ainda mais, deixa eu te falar, essa época do ano que é fria, que engana a a gente gente. fala muito também, né, em consultório, em atendimento. E essa época do ano que é fria. E Uhum. aí, às vezes, você não fica com tanta sede porque tá com frio, mas você precisa beber água, gente, né? O sono, às vezes, pode estar muito relacionado com a sua alimentação, com seus hábitos alimentares, e você tá ali, não, mas eu faço tudo certo, né? Então, o paciente, ele chega para você, o que que é um ponto de atenção na alimentação dele? Quando você vê Ah, um paciente que está vindo com. Eu tô com um combo aqui de antibiótico, às vezes um corticoide, às vezes um anti-inflamatório, às vezes eu tô usando até um opioide, uma coisa mais forte para controlar a dor, a hidratação. ah. Inclusive, se você tá tomando esse tipo de coisa, você precisa de hidratação, tá, gente? Pelo amor de Deus. De imediato eu já penso no intestino desse indivíduo, tá? E quando eu falo de intestino, não é um funcionamento. Ah, eu estou fazendo cocô, eu não estou fazendo. Não é só isso. A gente tem que ver a permeabilidade intestinal, a gente tem que ver se os microvírus ali estão inteiros, a gente tem que ver toda essa microbiota, como que está o balanço dessa microbiota. E isso é um tratamento. É óbvio que um paciente em tratamento com antibiótico terapia, ele vai ter uma desbiose, ele vai ter um desequilíbrio ali de bactérias, ele vai ter permeabilidade intestinal. O intestino com permeabilidade intestinal, ele automaticamente a gente chama de leaky gut, que são as doenças inflamatórias já que advêm lá desse intestino. Então, e toda a parte de imunidade também já fica comprometida. Eu falo que o nosso organismo é uma cascata que começa lá no intestino. Se não entra bem esses nutrientes, a gente não absorve direito, não chega nutriente na célula e essa célula não distribui para todo o organismo. E aí vai complicando tudo. Por isso que a gente começa lá pelo intestino. Mas quando eu falo de microbiota, né, é no trato gastrointestinal inteiro, da boca ao ânus. Então a gente tem que pensar também no que a gente põe na boca. E você tocou num ponto aí, eu acho importante, né, frisar, gente. Durante o tratamento, gente, antibiótico, isso sou eu, minha licença poética, né? Ele é assim, ele é pra matar um negócio. E a gente torce pra não matar a gente junto, porque E sem não é contar que tem uma balinha. sobrecarga no fígado também, né? Para metabolizar toda essa droga que a gente, né, passa pelo tratamento. Exato. Super necessário, mas a gente também tem que tratar esse fígado. A Juliana tá falando, minha barriga parece de grávida, super inchada. Depois eu vou te mandar umas fotos minhas. Gente, eu já te mandei isso, Rony? Não, ainda Foto, não, as mas, minhas mas desbiose. Gente, eu sempre repito isso. Se o celular do Dr. Carlos um dia for roubado, eu pago o que for pra ter ele de volta, porque eu vou te falar um negócio. Eu ficava com barriga de gestante mesmo. Dura, dura, mas aí, dilatada, aí uma coisa.
Aí E que eu percebo os entra, hábitos alimentares como também tinha forte relação nisso. aí que entra a polêmica do glúten, né? Que todo mundo fala, ah, mas eu posso comer glúten, eu não tá. Ok, doença celíaca realmente tem que tirar o glúten, porque ele Sim. tem uma intolerância, né? Ele não consegue fazer a digestão. E aí ele vai ter vários é, sinais em relação a isso. É, mas o paciente que tem uma doença ou que está passando por um momento que já tem várias inflamações instaladas no organismo, como ou vou citar uma doença tipo autoimune, assim, né? É, enfim, esqueci o nome das doenças autoimunes agora, enfim, uma doença autoimune aqui. Lupus, alguma coisa nesse Isso, que a sentido. gente sabe que tem problemas de articulação, né? Até psoríase mesmo, que é em pele, enfim, tudo mais. Você já sabe que seu corpo naturalmente está inflamado. Por Sim. quê? Que você vai consumir um certo tipo de proteína que ela é mais difícil de digestão, então ela vai liberar peptídeos ali, porque você já tem uma célula demasiada, inchada, com um volume maior. Então, assim, se a gente puder, naquele momento de crise ou naquele período de medicação, tirar o glúten, não tem como não ter bons resultados, sabe? Porque, igual você está falando, um edema abdominal, né? Uma barriga de grávida. Eu acabei de ler que ia ter uma menininha, a barriga Distensão, parecia de grávida. uma distensão Gente, absurda. isso é inflamação dentro do intestino. Então, Sim. assim, se a gente puder evitar tudo que contribui para o favorecimento desse sintoma, a gente tem que evitar para aliviar os sintomas, porque é uma coisa a menos. É um E você, desconforto a menos. sim, e você colocou uma coisa que eu achei muito importante, né, também. A questão da sobrecarga que você pode estar fazendo hepática e renal por conta da medicação, né? E aí, como a dieta, e às vezes, gente, eu gosto muito de falar isso, o pessoal gosta muito de compartilhar chazinho. Que bota um trilhão de coisas assim, e que às vezes esse chá que você está fazendo porque você viu para alguém, para a necessidade de alguém, você não vai servir para mim também. Aquilo também pode te fazer mal. Pode, lógico, Você, né, assim, gente, não é porque é natural que não faz mal. não faz A gente mal, tem que né? entender isso. Não E tem um ditado, né? buscar. O que mata é o tamanho da dose do veneno, né? Exato. A gente tem que ter a noção, porque muitas vezes a pessoa ela passa uma coisa para você, mas não, eu tirei totalmente carne da minha alimentação e faça isso você também. Tá, mas às vezes o seu jeito de responder ao tratamento, você precisa da carne, não é um problema para você. Talvez Sim. você só tenha que escolher uma carne melhor. Que a Você tem gente que. tem um processo digestivo que inclui enzimas e algumas pessoas têm deficiências de enzimas e outras não. E Exato. aí vem a indiferença, a individualidade de cada indivíduo, né? Tem gente que tem mais tolerância, tem gente que não tem, ainda mais voltando ali no glúten. Tem gente que tem a enzima que ajuda nesse processo da digestão dessa proteína, né? Lá no intestino. Mas tem gente que não tem, e aí ela tem uma sensibilidade maior. Ela é celíaca? Não, mas ela tem uma sensibilidade maior. No processo de sintomas no ápice, assim, vamos retirar. Depois a gente vai reintroduzindo. Não é para sempre. Sim. Nada é para sempre e nada é proibido. A gente precisa passar por períodos para fazer essa melhora de sinais de Ah, sintomas. E como você falou assim dos chazinhos, os fitoterápicos, né? A gente acha que tipo assim, é natural. Vou pôr tudo junto, vou misturar tudo que eu vou melhorar tudo de uma vez só. Então, também existe dose certa, existe modo de preparo para cada determinado tipo de erva, existe um tempo certo de infusão. Tem umas que é é o melhor na água famoso fria. garrafada, né? Que o pessoal fala, vou tomar uma garrafada. Nossa, Isso, gente, isso no interior, vou te falar um trem. mas aí entra mais o pessoal da cultura, né? O Exato. povo mais popular mesmo, ou receita de vó, né? A Receita de própria. vó pode fazer que sempre dá É, certo. gente, isso aí Deus guarda, Deus tá? guarde. Ele dá um jeito na hora, assim. Porque uma coisa também que você colocou, a gente precisa desconstruir muita coisa. Eu lembro, gente, que quando eu era criança, toda vez que a gente ia tomar um remédio que atacava o estômago, o que que a gente sempre ouviu dos mais velhos? Toma com leite. Toma com um copo de leite. Que ele faz uma proteção, né? Uma Exato. barreira de proteção. Agora, existem outras maneiras, né? Então, por isso que
Muitas vezes a sua queixa, é o que eu sempre falo, nem tudo é Lyme, tá, gente? Às vezes você tá anêmica, né? Exato. Nesse quadro de você Às ter vezes tá só na diarreia, menopausa, né? exato! Às vezes é menopausa. Esse quadro de diarreia, de vômito, de indisposição, de fraqueza, muitas vezes é deficiência de vitamina, de nutriente, é uma dieta pobre. E você tá ali jurando que você tá fazendo tudo normal, né? Então você tá achando que não. E você tocou num ponto muito importante. Fazer por um período. Assim como o antibiótico não vai ser pro resto da vida, assim como, né? Não É um precisa ser tudo tratamento. definido. É um É um tratamento. tratamento. Entenda a alimentação Começo, meio e fim. como parte do seu tratamento. Se depois fez sentido, e aí, não, poxa, me fez tão bem que eu vou tirar da minha alimentação, maravilha. Mas eu acho que às vezes o paciente ele já sofre demais antes mesmo de. Não vou marcar com a Silvana que ela vai dizer que eu faço tudo errado, vai tirar O tudo. paciente fica perdido. Vou ser bem sincero, o paciente de Lyme, pelo que eu escuto você falando, pelo que eu sigo de outros seguidores que você segue, porque daí eu vou seguindo todo mundo. Eu acho que quanto mais informação, melhor. É, tá todo mundo perdido, inclusive, assim, os médicos que não têm conhecimento, né? Que simplesmente falam assim, enquanto eu não ver o resultado de Borrelia, para mim, eu não vou. Tá lá, Lyme positivo, mas o Borrelia não conseguiu realizar ainda. Então, assim, é, mais, quanto mais informação, melhor. E por isso que eu parabenizo você de novo pela sua campanha, porque isso vai propagando, né? Isso vai Sim. sendo divulgado e as pessoas vão falando mais. É triste ver as pessoas perdidas, né? Exato. E às vezes assim, eu falo muito pro pessoal tomar muito cuidado com receita, com dieta, com garrafada, com chazinho, que na melhor das intenções a gente compartilha nos grupos, porque o que pode ser bom para mim pode ser veneno para outra pessoa, né? A Josi, ela até perguntou se você tomando antibiótico durante muito tempo, você não teve desbiose. Sim, Lógico claro. que Na teve, né? verdade, eu já estava com desbiose antes, né? Porque se eu comecei com uma diarreia, meu primeiro sinal foi uma diarreia. Sim, Isso já me. Meu primeiro sinal, né? Antes de começar o antibiótico, eu já estava com diarreia. antes Então, o mesmo, antibiótico às vezes nem era absorvido, né? Então, por causa assim, do quadro, né? hã? E o que que faz? Assim, né? Vamos lá. Eu cheguei hoje para a doutora Silvana e falei assim: eu tenho Lyme, eu estou em tratamento e tô com a desbiose insana. Lembrando, gente, cada caso é um caso e ela vai tratar questões individuais. Mas o que que a gente tem de aliado hoje Tá. na nutrição, por Essa exemplo, para desbiose, desbiose? essa desbiose traz quais sintomas, né? Por exemplo, comigo, começou com uma diarreia. O que que eu fui tratar? Dentro da nutrição, orientação para diarreia. Então eu não ia comer nada cru, eu ia comer alimentos que tivesse mais tipos de fibra que eu ajudava a segurar as fezes. É, Imediatamente eu entrei com uma suplementação para permeabilidade intestinal, para poder reestruturar, deixar aquelas células juntinhas, porque a permeabilidade assim, é um buraco entre uma célula e outra. E aí não acontece a absorção de nutrientes. Então, eu fui tratar essa permeabilidade. Depois de 60 dias tratando essa permeabilidade, eu comecei um probiótico. Eu tenho que fazer uma coisa por vez, porque senão o organismo não entende nada e ele só vai eliminando. Então, assim, quando as fezes começou a tomar forma, saiu da forma líquida e começou a tomar uma forma, eu já entrei com o probiótico. E aí eu fui fazendo passo a passo, um tratamento assim de acordo com os sinais que eu estava tendo. De acordo. E outra coisa que é importante também, né? O que estava ali faltando, Sim, a né? reposição. As suas vitaminas, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, gente, vamos todo mundo tomar B12, né? Porque alguém deu um exemplo aí da B12. Nessa época eu fiquei submetilada, que a gente chama, né? Quando minha B12, ela tava 90 e pouco.
uma coisa absurda Sim, esse valor de referência, né? Hoje ela tá em 900, tá ótima. tá Mas assim, ótimo. na época ela tava assim horrorosa, assim. Eu lembro que eu até fui fazer um curso de Ribeirão Preto e levei meus exames, e o professor falou: "Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com você?" Falei: "Calma, deixa eu te contar", né? Porque daí eu tive que fazer todas as reposições também. E óbvio, a gente começa sempre pela boca, né? Toda a reposição, principalmente em relação à alimentação, primeiro é via oral. A gente só entra com uma suplementação, por exemplo, de injetável, assim, se você não estiver tendo absorção, né? Sim. Sempre via oral. Tem suplementos, tem pó, tem cápsula, tem líquido, tem tintura, tem os fitoterápicos que ajudam bastante. Então a gente tem uma gama assim de produtos que podem nos auxiliar. Além da própria alimentação, né? Sim, essa Porque tem é a principal. a gente tem que. A Letícia ela até perguntou, né? Qual que remédio que trata essa questão? E a doutora tinha falado aqui agora que em algum momento a gente pode entrar com prebiótico, probiótico, protetor gástrico, mudar a alimentação, etc e tal, mas até isso é feito de acordo com o paciente, né? Eu tive um momento do meu tratamento muito louco na desbiose, que eu tive que tomar probiótico, prebiótico e enzimas digestivas. E Muito bom. isso foi manipulado de acordo com o quê? Específico para você, É né? o peso da Beatriz, são os hábitos alimentares da Beatriz. Então, assim, eu não poderia virar para você e Ah, falar assim, toma a aqui gente agora. tem várias enzimas digestivas, cada uma é para um tipo de alimento. Os probióticos, por exemplo, que são as bactérias, né? A gente tem várias cepas de bactérias que cada uma atua num certo tipo de sintoma. Eu tenho um mapa aqui que eu gosto de. Falo que eu brinco com esse mapa, assim. Quais são os seus sintomas? Aí eu vou lá, escolha bactérias, escolha a quantidade, para poder montar o probiótico individualizado para o paciente. E eu nunca Sim, assim é. vejo muito tempo. Ah, vai tomar isso aqui o ano inteiro. Não. Não. Vamos ir mudando, porque a nossa vida é dinâmica. Cada dia a gente está de um jeito, a gente está tendo contatos, então a suplementação nunca pode ser igual para o resto da vida. E, Silvana, quando a gente fala de detox, o que que de fato é ou, né, dois termos que eu acho que você podia explicar pra gente. O que que é uma dieta anti-inflamatória? O que que é esse detox que a gente fala é, no início de tratamento, que a gente fala enfim, né? A pessoa vai fazer dieta, começou uma dieta e tem a semana do detox, etc. O que que é, de fato, O detox? E o que que é uma termo, dieta tá? anti-inflamatória? O termo detox é, no meu entendimento, tá? Na minha conduta, ele serve para fazer uma limpeza no organismo. É como se a gente tivesse um F5 no meu computador, na minha máquina, né? Então, tipo assim, eu vou ficar 2 dias comendo de uma forma diferente do que eu tô habituada, para o meu organismo recomeçar. Então, assim, alimentos mais saudáveis, mais naturais, nada muito condimentado, nada industrializado. E esse detox ele serve para aliviar algum órgão. Por exemplo, pode ser um fígado, pode ser um intestino. Você passou um final de semana inteiro na cachaçada, comendo churrasco, e aí a segunda-feira é o dia oficial do detox. O povo entra no suco verde, ai, na segunda-feira sem carne vermelha para poder dar uma Uma reorganizada aliviada. no estrago que você Sim, fez. Então, o detox para mim é isso. Eu aplico com meus pacientes? Não, dificilmente eu aplico com meus pacientes, porque eu acho que a gente tem que estar sempre recomeçando depois de um erro. E o recomeçar é voltar para os seus hábitos. E os seus hábitos têm que ser saudável. A sim. gente sabe o beabá, né? O que a gente não pode fazer é do errado o hábito. Então a gente tem que saber para onde voltar. E as É, pessoas não. e As pessoas têm o errado como hábito e o saudável como o eventual. É só na segunda e na terça. Aí quarta eu já me permito uma coisinha, quinta eu já vou pro happy hour. E aí sexta eu já afundo os pés na jaca e aí vai. E aí inverte o papel, sabe? E aí é que tá errado.
Isso aí você falou, eu achei muito legal, porque eu acho que até a mensagem que a gente passa pro cérebro, não, vou me acabar aqui, eu dou 2 dias de susto no fígado ali tomando um chazinho verde, um suco verde, depois eu volto. Não, gente, você deveria dar susto no seu fígado, eventualmente, nesses eventos que a doutora falou. Entendeu? Tipo, uma comemoração, uma coisa específica. Nessas horas, você dá o susto ali no seu fígado, no seu corpo, de minha filha, eu não tô acostumada com essas comidas aqui, não. Né? Mas eu acho que às vezes a gente até brinca, né? Assim, eu tô, deu um susto no meu organismo porque eu tô comendo muito verde. Não era esse É, e o susto, né? paciente, ele usa disso, sabe? Ai, vem Natal, vem Réveillon, vem férias, vem Carnaval, vem Páscoa. Aí eu falei, gente, maio não tem nada. Dia Vocês das não vão ter Mães, que desculpa esse isso? Dia mês. das Mães. É, é A gente vê, verdade. aí Aí vem tem junho, já é junho, festa festa junina, julho junina. também, agosto, Dia dos Pais. Acabou, não Todo tem. mês tem uma Acabou. Só comemoração. Você vai. setembro na independência, gente. Só setembro que a gente tem. Outubro, gente, é dia das crianças. Aí É, não dá, aí viu? você vai viver na comemoração, então a gente não vai conseguir ter um tratamento 100% com bom resultado. Paciente é criativo. E a tal da dieta anti-inflamatória ou inflamatória? Tá. A gente sabe que tem alguns alimentos que são mais alergênicos, né? Por exemplo, desconhecimento de todos que o amendoim, por exemplo, é um alimento que ele traz mais o processo de alergia. Por quê? Forma de armazenamento, principalmente. A gente sabe que no Brasil tem um desperdício de grãos. Desde lá da plantação, da colheita, do armazenamento no Brasil, é totalmente diferente da Europa, né? Os silos daqui com os moinhos de lá. Então, assim, os nossos grãos, as nossas sementes, têm mais fungo. Então, esses alimentos acabam sendo mais inflamatórios. E a dieta anti-inflamatória não é para quem não tem nenhum sintoma, é para quem tem sintoma, é para quem traz alguma queixa relacionado. Por exemplo, uma distensão abdominal, um processo de muito gás, assim, eu arroto demais, eu fico estufada, sabe? São pacientes que trazem, ou alergia na pele, queda de cabelo, é, Unha é, fraca, né? unha Essas coisas. fraca, candidíase de Que repetição, tem falaram muita. aqui, inclusive, sobre. Então, tem muito que geralmente é causado mais por fungos, bactérias, enfim, é nesses casos que a gente entra. E aí é basicamente o que eu chamo de alimentação do meu dia a dia, que é diminuir os industrializados, que é tirar o açúcar. Eu, Silvana, não posso com glúten, né? Eu tenho uma certa tipo de intolerância. Eu não sou celíaca, mas eu tenho uma intolerância. Então, assim, eu deixo para uma eventualidade. Então, assim, isso também é de forma individual. Sim, você. Evitar respostas inflamatórias do nosso organismo, porque o nosso organismo precisa da inflamação para viver. O nosso organismo, naturalmente, a gente já tem o processo inflamatório para tudo, né? E a inflamação é positiva, né? É numa inflamação que acontece uma cicatrização, enfim. A inflamação é positiva para o organismo. Porém, ela exacerbada, ela em excesso, ela pode nos trazer prejuízo. E é aí que entra a dieta anti-inflamatória. Quando o paciente quando há uma necessidade do paciente para aliviar esses sintomas. Não é à toa, sabe? Não é num processo de emagrecimento. Sim, Não. sim. Agora, Silvana, até porque eu tô de olho no seu horário, viu? Não tô. Gente, a Silvana vai ficar só uma horinha com a gente hoje. A gente vai ter outras lives. Mas eu abri caixinha de pergunta, eu também conversei com outras pessoas. Bia, pergunta isso na live e tal. E uma coisa assim, isso eu acho legal da gente perguntar, porque isso é uma questão entre os pacientes, por conta do antibiótico, por conta do tratamento, acaba tendo uma sobrecarga hepática ou renal. É normal. E a desbiose, por conta do tratamento. Então, o que que é importante a gente evitar no momento do tratamento? Eu tô aqui, tá acontecendo, a doença tá ativa, eu tô fazendo uso de antibiótico, eu tenho essa queixa de que eu tô preocupada com o meu fígado, eu tô preocupada com o meu rim.
Para que a gente tem que olhar na alimentação? O que que vira um aliado pra gente e o que talvez possa virar um vilão? Bia, os excessos. Os excessos de tudo vai nos trazer algum malefício, né? Então eu sempre começo lá uma boa hidratação, né? Evitar os alimentos industrializados. Se puder, nesse estágio crítico, eliminar as farinhas brancas, né? E os açúcares, a gente já tem uma boa resposta. Com isso. E aí, o que que tem que pode ajudar? De Aí a alimentação. gente entra, aí a gente entra com o que o Brasil tem de melhor, assim, né? Frutas, verduras, hortaliças, os alimentos in natura, vai num bom sacolão, compra tudo colorido, cada dia você come uma fruta no período da manhã, no período da tarde. Faz um bom planejamento de supermercado, né, de sacolão, e você vai ter um bom resultado. Inclusive na questão das proteínas, a gente fazer variar, né, o tipo das proteínas que a gente consome, as raízes é uma ótima fonte de carboidrato natural, a gente pode fazer de várias formas, né? Purê, assado, enfim, eu não vou falar receita aqui agora, mas assim, a gente tem criatividade. O brasileiro é bom nisso, então a gente usa da criatividade na alimentação mais saudável possível, inclusive na forma de preparo, né? Eu falo que se eu puder economizar uma colher de azeite na minha salada, eu vou economizar, porque uma colher de azeite tem 100 calorias a mais. Então, assim, azeite é ótimo, super benéfico. A gente sabe que ali a gente tem é, é, um tipo de gordura que vai nos trazer muito benefício. Mas se eu estou num processo, outro assunto agora de emagrecimento, eu vou tirar o azeite, né? Eu vou Sim, fazer toda a minha comida no azeite, mas eu não vou acrescentar mais azeite no meu prato. Então, assim, é uma frase que eu uso sempre, assim, nos meus stories: faça boas escolhas, porque é ali que a gente vai ter sucesso. E as exato. boas escolhas é para tudo na vida. É, gente, não é só para Pra alimentação, não. E perguntaram muito também se o que que tem que ser um ponto de alerta para eu perceber que aquilo ali é alimentação. O que que eu estou indisposta, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou indisposta, eu falo, gente, a gente gosta de patologizar tudo. tudo. Então, às vezes, você não tá doente, você só tá anêmica. Tudo bem, eu entendo que a anemia Você só tá não é cansada, dorme direito, exato. se hidrata bem direitinho, né? A água não é suficiente, toma um eletrólito, né? Reconstitui aí esses minerais do seu organismo, porque às vezes a pessoa fala: tô cansada, tô me arrastando, tô cheia de dor no corpo, minha cognição não tá boa. Vamos falar um pouquinho dos sintomas que a Lyme traz, Sim, né? E que não é Lyme, né? É, Como é que você está dormindo? Como que você está se hidratando? Você tem feito uma atividade física ao ar livre? Você está pegando um solzinho, né? Que seja ali 15 minutinhos. Como que tá seus exames? Sua vitamina D, B12, né? Então, o assim, às ferro, a vezes ferritina, todas essas sim, coisas, pode ser né? uma anemia, pode ser uma deficiência hormonal. Então, assim, pode ser um hemograma. Faz só um hemograma. Por um hemograma a gente já vê tanta coisa que se a gente pudesse ajudar ali o paciente com um hemograma, ele já sairia com ótimos resultados, né? Às vezes é só parasita no organismo, né? O paciente não toma ali seu vermífugo faz 6 anos, 5 anos. Então, assim. A gente precisa ligar um alerta especial assim para se cuidar, porque a gente cuida dos outros, a gente cuida do financeiro, a gente cuida do trabalho, da casa, né? A gente cuida de tanta coisa. Eu vejo aqui no meu consultório, as pessoas não param para se cuidar. Elas se dedicam para E tanto do lado de quando para, fora. às vezes se sente até culpada, né? Sim, não tenho tempo, não tem tempo. Minha vida é uma rotina, é uma loucura, eu não consigo preparar um sanduichinho natural para levar de lanche no trabalho, sabe? É beber água entre uma fala e outra, assim, sabe? Quando é que você vai se priorizar? Então, às vezes, se olhar, se perceber,
né? Se você não consegue, começa exercitando, escrevendo. Eu amo escrever, então assim, eu gosto de escrever, daqui uma semana ler o que eu escrevi para saber, sabe? E aí eu fico me autoanalisando, assim. Então assim, Pra ver o que evoluiu. se conheça para você poder entender seu organismo. E a última que eu acho que assim, eu recebi muito delas é o que que eu devo perceber que pode ser alimentação? Que O pode ser. que é alimentação? Por exemplo, existe uma coisa muito simples, né? Você tomou um leite, você acabou de ter uma diarreia assim que você tomou, uma descarga intestinal, você comeu e você já vomitou, essas coisas, mas o paciente que está com tanta coisa, às vezes com tanto desconforto, o que que é importante ele ficar atento que aquilo ali pode ser indício de que ele está pecando na alimentação Ah, eu acho que o cansaço é um bom indício assim para tudo, né? Eu acho que relacionada. o cansaço, a falta de foco e de concentração, a gente já percebe assim, pessoas depressivas, né? Tô mais tristonha, tô mais chororô, tô mais irritada. Eu acho que na alimentação a gente engloba tanto assim que não consigo te responder uma coisa só, assim. Mas se eu tivesse que te responder uma só, o cansaço e a disposição, a gente já consegue abranger muita coisa aí. Eu até, né, pra gente fechar, eu vou trazer eu achei a fala interessante que quando eu fiz a live com a Joina, e ela falou, num primeiro momento você desespera, tudo é Lyme, né? Ela falou, hoje em dia, bateu um cansaço, ela tá em remissão. Aí ela começa, o que que eu fiz essa semana? Quanto que eu bebi de água? Como é que tá meu sono? Quanto tempo eu não faço hemograma? É isso O aí. que que eu comi hoje? Né? Então, assim, você paciente de Lyme que está assistindo a gente, quando essas coisas chegarem para você, eu não estou dizendo para você, não, passar pano não, tá, gente? Já passam muito pano pra gente, não é essa a questão. Mas antes de você se desesperar falando, a Lyme atacou hoje, eu vou morrer, olha, né, para o seu sono, olha para sua hidratação, Se olha para tudo perceba, isso. né? E eu Exatamente. acho que mesmo com Lyme, né, dá pra gente ter qualidade de vida, Dá. né? Desde que a gente cuide de todos os detalhezinhos. E cuidar de todos os detalhezinhos é cuidar de si, né? Poxa, eu tô olhando pra mim, tô cuidando de mim. Às vezes a gente não se percebe na correria do dia. Exato. Silvana, para os nossos finalmente, eu queria te agradecer muito. Eu Ah, fico eu que feliz. agradeço. E a gente vai ter que fazer outra live com mais tempo, mais tranquila. Isso é uma questão, assim, eu compartilho, né, direto aí as minhas marmitas, Eu acho porque. lindo, super Gente, tô colorido. fazendo Isso é meu namorado comer certíssimo. legume, porque ele fala, é tão bonito que dá vontade de comer os seus legumes. Aí ele comeu e ele falou, nossa, e o pior é que é bom também. Aí eu falei, ah, ele não era muito de legume, não. Vai Mas, misturando, mistura no purê, mistura no arroz, mistura exato. na carne, faz. Todo mundo come. E eu Eu sempre falo que é estou o modo de preparo ou o tempero que desagrada alguém, mas todo mundo come. Tem que aprender. descobrir como é que funciona para você. E aí eu Exatamente. falo, gente, por mim, eu estou me mantendo em remissão com alimentação, atividade física e Hum, terapia em dia. Não tem medicação. é. Eu tô sem medicação. Tem vídeo que você vai olhar aí no meu Instagram, cara, um calhamaço de tanto remédio, de tanta coisa, porque além do tratamento, as deficiências de tudo. Pela diarreia, pelo vômito, pela indisposição, todo o quadro, né? E hoje eu me mantenho em remissão com tripé. Mas é aquilo que você falou, né? Nem tudo é Lyme. Nem Exato. tudo é Lyme. E, tipo assim, a gente tem que se perceber para identificar assim, poxa, isso aqui foi um sintoma que eu já tive da Lyme. Mas o que que eu fiz? Por que que ele tá aqui? O quanto ele me atrapalha? E aí a gente vai tendo esse equilíbrio para poder se manter, né? Porque, gente, não é porque tem Lyme que a vida acabou. A vida não acabou, a vida continua. Então é só viver melhor. Porque se não Se fosse perceber alarme, mais, você né? não pararia para se olhar. Isso é verdade. Isso é Não muito. pararia para se cuidar. Você ia estar lá naquele automático daquela vida doida de antes. Exato. A gente se dá conta. Eu me percebo hoje. Quando eu tive
Lyme, quando eu tive o diagnóstico, foi uma coisa, assim, essa falta de conexão comigo mesma, eu não Que você sabia dizer. resgatou. Não, que eu nunca tive, eu acho, quando eu era mais nova. Sim, mas agora Quando eu tive o meu você primeiro diagnóstico. resgatou. Depois que eu entendi, quando os médicos falaram pra mim, Bia, você precisa se perceber. Você É, precisa sentir quando o negócio tá vindo. E não quando o negócio já te atropelou e você fala, passou. Não, é quando estiver vindo. E hoje em dia é impressionante. Eu tenho uma situação, eu sinto um negócio assim, eu falei, rapaz, fica beba água, porque sutil, né? sua Fica. desautonomia quer atacar. Beba água, pega o eletrólito. Aqueça seu pezinho, vá. Hoje não é dia de fazer exercício virando de cabeça para baixo. Quer dizer, eu me percebo, né? Então isso é importante. O que que você deixa aí de mensagem pra gente? Convide as pessoas para o seu consultório, gente. Atende online, sim, tá? Para Atendo quem perguntou. online. Me sigam no Instagram, escute o que eu tenho para falar, me mande inbox, pergunta. Eu adoro interagir com todo mundo. A Bia sabe, porque a gente se fala desde sempre, né? Eu acho que a gente se conheceu assim, né? Foi, Tagarelando, assim, né? Acho foi. que eu fiz algum comentário no Dr. Carlos e você já me puxou lá, já me chamou no particular e a gente já. Como é que é? Eu não sei o quê, né? E a gente começou assim, né? Então, assim, eu gosto de interagir bastante e tô aqui para colaborar, para ajudar, para participar, para somar. Tô aqui para somar. E, gente, tem caixinha de pergunta. Ela compartilha dieta, receita também, tá? Deliciosa, ela Tem um compartilha muita pouquinho de coisa. tudo ali no meu Instagram. Não, não é engessado, mas é tudo feito de coração. Então, eu queria te agradecer muito, muito, muito pela Eu sua que agradeço. disponibilidade. A live vai ficar salva para quem quiser ver depois. Você viu, gostou, lembrou de alguém, compartilha, fala, olha aqui, olha que legal. E você que é da cidade, aproveita, né, que você pode ir lá presencialmente, porque ela tem. Não é qualquer nutricionista, não, tá, gente? O combo ali, às vezes eu fico com invejinha, porque a gente que é do online é igual a doutora Lara, né? A doutora Lara aí tem a calorimetria, aí tem bioimpedância e tal, e eu aqui, ó. Eu tenho aqui a calorimetria e a bioimpedância também. Isso ajuda bastante pra gente. Ajuda. Mas aí eu caço uma aqui em Brasília que faça e mando pra ela, né? Então a gente. Mas eu queria te agradecer muito, muito, Eu muito. que Continuem agradeço. ligados aqui, gente, que a gente ainda tem 10 dias de campanha pela frente. Tem muita Eu coisa boa pra agradeço acontecer. demais, fiquei imensamente feliz de poder falar sobre esse assunto, de poder contribuir com a campanha que você começou. Eu tenho certeza que isso só vai crescer. Eu venho falando isso para você e eu estou aqui orando para que mais profissionais assistam, não só os pacientes, mas que a gente tenha mais profissionais trabalhando com isso e ajudando mais pessoas. Porque é uma doença que se não tiver ninguém para te ajudar e se você não tiver assim algum suporte, você afunda. Se afunda mais da depressão, né? De não conseguir entender e de todos os sintomas que vêm junto. É É verdade. triste, Isso, e eu acho que mas pegando até um gancho, né, gente? Se você tem aí se você já tem um nutricionista, se você já tem um profissional que te acompanha, eu tenho falado isso, não tô falando de você abandonar seu profissional, mas manda essa live aqui pra ele e fala, ó, a doença que eu tenho é essa aqui. Você tá vendo que ela tá falando sobre alimentação? O que que a gente pode fazer pra ajustar no meu, inclusive né? Ou com estou qualquer. aberta a conversar com os profissionais também. Se tiver Ai, alguém assim com gente, dúvida, a gente trocando ideia, porque eu acho que tudo acrescenta, sabe? A gente fala que uma hora, se eu conseguir tirar 3 minutinhos ou uma fala, né? Uma frase só, isso já acrescentou em alguma coisa. com certeza. Então, muito obrigada. Obrigada a Boa você. aula. Vai Ah, lá, que agora a obrigada. gente, daqui uns anos, a gente vai ter live com a biomédica. Vai ter a nutricionista e a biomédica. Vou adorar isso. Nutri e bio ao mesmo Vou tempo, adorar. exatamente. Um Gente, beijo, boa Bia. Muito noite. Até obrigada, mais. viu? Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.